Reflexões sobre o ensino como reverso da análise. Comunicação apresentada ao Congresso da Escola Freudiana de Paris em 17 de abril de 1970, cujo tema se centrava no ensino da psicanálise, publicada em Lettres de l'École Freudienne de Paris, número 8 de janeiro de 1971. Tópico 1. Argumento. O ensino da psicanálise deveria consistir em levar a saber que, no que se refere ao exercício da verdade, estamos em toda e qualquer circunstância sempre demais, sempre cedo demais ou tarde demais. O saber do analista como dispositivo do gozo, que nesses tempos anda com desenvoltura, resiste a toda a interpretação, massifica, leva ao impasse, intersubjetiva à transferência. Digo, leva a saber para marcar a diferença com respeito a estar ao corrente. Porque, é claro, na prática, os analistas são rapidamente atualizados pelos próprios neuróticos. Esse é, inclusive, a meu ver, um traço de delimitação entre a formação e o ensino. Bem ou mal ensinado, o analista forma-se rapidamente no tocante à prudência, chegando mesmo a fechar-se nela, e por bastante tempo. Quanto à interpretação, ele não tem senão que aí permanecer. Esta tem antes a tendência de caminhar sozinha. É do interesse do analista se meter com ela o menos possível, se não quiser correr o risco de passar pela prova de uma contestação que em nossos dias sabe Deus aonde pode levar. Lembrem-se do infeliz analista treinado por gravador que apareceu até nas colunas de tempos modernos. Quanto à formação, portanto, tudo é simples, a gente se arranja como pode. Quanto ao ensino, enquanto Lacan existir, o futuro é radioso. Nenhuma das incessantes tentativas de fazê-lo calar-se, desde o começo de sua carreira, conseguiu abatê-lo. O que leva a dizer que ele deve ser imortal. E a gente se instala numa espécie de sentimento coletivo de eternidade, que cada qual aproveita à sua maneira. É de fato necessário reconhecer que em poucas tomadas de palavra e de diversas asas de Lacan, de modo algum foram conclusivas. Como explicar nessas condições que Lacan pareça sempre tão ligado a esses estranhos sujeitos que ele lançou sob a designação cartéis? Pelo que sei, não se fez relatório de seu funcionamento. Mas será possível que na verdade este não exista? De que se trataria precisamente? De uma panaceia singular, de uma maiêutica do um a mais. Para ver aí com mais clareza, proponho marcar as diferenças de funcionamento do um a mais na formação e no ensino, o desempenho e a competência. De um a mais a outro. Se disso não resultar dois, talvez resulte A. Quando se são dois, aparentemente, o analista mais o analisando, o um a mais será antes menos do que se deve contar. O analista se reduz tendencialmente à condição pouco invejável de encarnar o objeto A, e encontrará pouco auxílio na evocação da lembrança de seus mestres ou nas relembranças de seu saber. Mas quando se é 4 ou mais, 3 mais um, tudo muda. O saber sobre uma verdade sem medo nem censura, quer o desejemos ou não, retorna então seus direitos. Estamos entre colegas, e então isso circula, o objeto A. Com um pouco de hábito, sempre se pode remetê-lo docemente ao olho ou ao outro lugar qualquer do vizinho. Através da bruma de minha lembrança, creio distinguir que o cartel
foi proposto justamente para evitar isso, uma propedêutica do um a mais. Logo, o trabalho do cartel poderia ser o reverso topológico do trabalho analítico, uma decifração uniforme, um novo arquivismo. Nada de transferência no cartel, sobretudo lateral e menos ainda hierárquica. Quando se fareja transferência no compartimento, achatamo-la à maneira dos agentes de estrada de ferro chineses, quando da grande campanha de extermínio de moscas. No fundo, o propósito do cartel é o seminário de Lacan em sua origem arqueológica, anterior a Saint-Anne. Quando imagino, ele ainda estava só ou quase isso. Um sujeito do gênero Descartes quebra o silêncio com seu discurso enganoso para ter-se ao texto, no caso, ao texto de Freud. Mas para o cartel poderia ser tanto um texto teórico como um estudo clínico, um controle, etc. Em suma, o ensino da psicanálise seria algo que Lacan conseguiu fazer sozinho com 300 pessoas numa sala, mas que até hoje não deu certo em grupo. Uma escola que seria composta de cartéis e somente de cartéis de trabalho, era essa mesma ideia? De trabalho, isto é, não de trabalho analítico, ou então, se quiser, de uma análise ao contrário. Fim das boas maneiras, dos quanto a mim, dos imaginários de todos os matizes, um retorno sem ir, sempre um retorno ao texto, à letra das coisas. Sonha-se com o que poderá ser um dia um congresso da escola em que se dê contas de semelhante tipo de atividade. Aprofundemos ainda mais a distinção. Do lado da análise, o desejo, o objeto A, no fio de discurso sempre pronto a deslizar de uma articulação a outra, monemática, imaginária, fonemática, simbólica. Do lado do cartel, uma máquina de leitura, que não mais deseja conhecer o saber deste como gozo do outro. Que perversão a enésima potência se propõe a apanhar o dito saber? Não mais pela cauda, porém pela letra em sua própria substância. Mas que peso nós, pobres apóstolos, teríamos diante da perversão solitária, fanática, de um Lacan pela referência transfinita, o livro raro e até, creio eu, o caráter de impressão, a justificação e, quem sabe, o cheiro de tinta. A dois seríamos uns Bouvard e Pécuchet. A três é o Édipo, o que não é bom, como é bem sabido. A partir de 4, portanto, temos o cartel e, para além dele, a escola. Um programa completo. O ensino seria a perversão da letra contra o pano de fundo de uma escola pela mediação dos cartéis. De um lado, a análise, o curso louco do objeto A, o enfrentamento fantomático do um a mais, a produção de uma subjetividade outra. Do outro lado, um trabalho que diferencia do um a mais, uma dessubjetivação das relações, uma despersonalização dos analistas, no sentido em que se fala de personalidade forte, ego forte, etc. Essa desimaginificação do ensino, que implica uma vigilância contínua de ter de romper com as miragens da profissão, a posição do analista, cujo encanto descrevemos num congresso, se abriria a outros horizontes. Que é feito hoje das castas e classes, de suas desordenadas imbricações fantasmáticas, das vias e meios novos da apropriação do trabalho excedente, e sei lá o que mais? A que caminho nos poderia levar essa pista de uma tomada ao pé da letra do dizer e do escrito psicanalítico em nossos dias? Há muito tempo, em maio de 1968, uma interpelação social,
de que se esquivaram habilidosamente os psicanalistas, visava inabilmente, confusamente, mas ainda assim visava a uma relação potencial entre o freudismo e a revolução social. Haverá ainda pertinência em lembrar aqui que muitas são as pessoas da extrema esquerda que esquentam a cabeça com a velha questão da construção do Partido Revolucionário. Como evitar que um grupo focalize, como se isso lhe trouxesse prazer, a perversão do saber, os militantes, os quadros, evitar que subjugue, esmague a verdade sem o saber das massas? Como evitar que um a mais do partido, da organização, obture toda a produção institucional, toda a tomada de palavra verdadeira na base? Que se abram as bocas. Esse apelo, ouvido quando de nossas últimas sessões plenárias, ressoa, e talvez eu seja o único a tê-lo ouvido assim, com o que Maurice Thorez lançou em 1936, creio eu. Há um partido fechado, sufocado, fascinado, pervertido, que vivia apenas por delegação e a partir dos fatos e gestos de seus chefes. Certas ênfases, certa má-fé, certas manobras no seio da escola me lembram o stalinismo. Será necessário dizer essas coisas? No fundo, não é ao redor do mesmo problema que giram a escola e os movimentos revolucionários? Dizer, por exemplo, do ensino da psicanálise que ele deve ser diferente do ensino universitário é não dizer coisa alguma sobre o que ele deveria ser no seio da escola e, por que não, na universidade ou em qualquer outro lugar. Que condições se deveriam concretizar para que um organismo como a escola pudesse funcionar para seus membros e exteriormente a ela como uma máquina de decifração analítica, sem falsa equiparação à relação psicanalítica? Mas não terá essa pergunta um alcance mais geral? Não será ela concernente a toda tentativa que não fosse mais tolamente sociológica de decodificação de um segmento social, seja ele qual for, da família conjugal ao oligopólio, de uma etnia primitiva ao Estado? Correlativamente, não chegaríamos a considerar que um terceiro sistema de articulação institucional deve necessariamente ser estabelecido para autorizar a justa localização dos diversos modos de fantasmatização? Será possível, será concebível desenvolver um ensino que, para voltar à letra, aquilo que Henri chamaria de ensino positivo, para recusar toda perversão paradigmática, instaurasse uma cena arraigada ao significante em que pudessem vir a agir e se reduzir às fantasias de grupos, de onde quer que venham, como aquele que enunciei sobre o stalinismo na escola? Que garantias deveria criar para si a escola para evitar fechar-se sempre sobre si mesma, só se oferecendo aos outros como sujeito, suposto saber psicanalítico, encarnação de um gozo supremo, quando na realidade não passa de um lugar em que cada um se compraz às escondidas em estar num grupo de ponta, por trás de um mestre. Prazer, por outro lado, pouco exigente no tocante aos meios. Um encontro de vez em quando, grupos heterogêneos de leitura de Lacan, ausência de um boletim de informações. A falta da instauração de uma estrutura radicalmente distinta da do grupo corporativo, de uma associação profissional, ou mesmo do grupo de pressão. A escola se proíbe todo ensino exceto de Lacan, que não é o da escola,
desenvolvendo uma pedagogia do mimetismo, difunde macetes sobre a análise, relança a partir das fileiras lacanianas. E é isso que me parece particularmente grave. O modelo sifilítico de uma transposição da relação analítica verdadeira com uma interpretação dos grupos, das instituições e até da sociedade. Por fim, a questão do ensino se reduziria à definição das condições de uma produção significante para além do seminário de Lacan, para além do prazer de o estar seguindo, ao estabelecimento, à articulação e ao controle dos cartéis na escola. Tópico 2. Comentários. Desejando que se possa instaurar de imediato uma discussão, mais do que retomar meu texto introdutório, prefiro partir daquilo que Nassif nos propôs, para tentar articulá-lo à minha proposta. Em primeiro lugar, em poucas palavras, e pedindo desculpas do maltratamento a que submeto seus textos, aquilo que deles retive, se eu entendi bem, o discurso psicanalítico, que produz a partir de todas as peças o objeto A, estaria articulado ao discurso das ciências pela mediação do discurso do analista, mas desde que se desfaça a operação científica do discurso universitário, que consiste em hipostasiar um sujeito sob o saber. O psicanalista, para realizar seu trabalho de verdade sobre o saber indecidível dos nomes próprios, encontraria assim apoio no discurso da psicanálise, discurso constituído de modo tal que esse saber jamais possa ser capitalizado em proveito do arquivo e da função de autor, mas pelo contrário, que possa constituir-se como outra extremidade do recorte constitutivo da ciência, perpetuamente dividida, que é entre o que deve excluir de si no real, como impossível de um discurso dado, e a função de autor, rejeitada na ordem simbólica, passando por uma espécie de desrealização, nome próprio na terceira pessoa, nome de nome. Tento de dar conta de todos os recortes, de conhecer todas as metáforas, instituição psicanalítica instituição de todas as instituições, não deveria, segundo Nassif, privilegiar conceito algum, não sendo o trabalho da cura mais do que uma filtragem de tudo aquilo que tem relação com a fantasia, e sendo o trabalho de cura da teoria freudiana uma filtragem do discurso das ciências feitas para que a questão do desejo jamais seja posta ou que o saber psicológico a que ele é remetido permita fugir a ele. A função específica desse discurso da análise, apoiado que é no discurso psicanalítico, produtor de um contradiscurso, de um outro discurso, poderia assim ser comparada à de uma esfinge postada nos portões dos jardins das ciências, encarregada de vigiar os riscos de contaminação ideológica por meio de uma espécie de contador Geiger, antinome próprio, puro índice de eventos, que se recusam a só saber deles sua repetição. Para psicanalistas, esse seria um imenso trabalho suplementar, mas penso que haveria aí, não obstante, alguns para jogar esse jogo, proposto por Nassif, desde que lhe seja garantido que não se virá depois importuná-los com as coisas do mundo, exceto, é claro, as questões de nome próprio. Tenho menos certeza do que Nassif de que aí não há nada de novo senão na e por meio da ciência. E temo que se caia numa miragem, a do imperialismo e do poder absoluto da ciência sobre o real. Outro procedimento radical para esquivar-se ao desejo, o qual, na forma de objeto A, nem por isso deixa de permanecer
na raiz fundadora de todas as maquinações científicas. Essa promoção a partir da praxis analítica, de uma pura máquina teórico-analítica, cena e instrumento da extração do evento singular e de sua resolução em pura repetição, parece-me, portanto, ter sobretudo o inconveniente de liberar os analistas, sem cobrar muito, de suas responsabilidades políticas. Nassif, a meu ver, intui esse perigo, quando se recusa a dar o último passo, o que o levaria a declarar sem hesitação que não existe saber analítico. Essa reserva, que talvez não seja mais que resultado de um mal-entendido diante de textos difíceis, não me parece dever condenar seus desenvolvimentos. Porque seu trabalho de esvaziamento do nome próprio, isto é, do Édipo, deveria muito pelo contrário ser desenvolvido. Não só é justo afirmar que a psicanálise tem algo a fazer com, por exemplo, o objeto da lógica ou da matemática, como é também conveniente marcar de modo concreto sua relação com o conjunto dos contextos políticos contemporâneos. A única reprovação que eu faria, portanto, a Nassif é que me parece que ele tende implicitamente a reduzir a ordem da história à da ciência. Tendência que, num althusser, vai se reforçar por reduções suplementares da ciência à teoria, e da própria teoria a uma atividade literária, que, por outro lado, não deixa de ter seus encantos. Retomemos a bateria de conceitos proposta por Nassif. Lembramos que ele nos ameaçou com uma perda sem recurso dos benefícios da cientificidade e de uma queda no inferno da ideologia, no caso em que um domínio deixaria de ser definível num campo de saber mediante a estruturação de um discurso, ele mesmo, produtor do objeto do dito saber. O mesmo ocorreria no caso em que viesse a faltar qualquer dos 4 termos desse círculo: domínio, saber, discurso ou objeto, ou uma das 3 relações que o constituem: definição, estruturação ou produção, e às quais Nassif evitou acrescentar uma 4ª, a pertinência do objeto produzido ao saber, temendo precisamente ver suas fórmulas se fechar em círculo. Mas o objeto do saber lhe escapa precisamente no aspecto essencial, que é o de sua realidade histórica. Considerar a realidade do envolvimento da psicanálise com o discurso político nos levaria a ver, ao lado do discurso do analista, em seu desempenho cotidiano, no nível, por exemplo, da transferência e da interpretação. Outro discurso que também define um domínio distinto, a saber, o contradesempenho, constituído pelo discurso institucional sobre a psicanálise, e que faz eco até o cerne da praxis analítica, à imensa, interminável tagarelice sobre a psicanálise, às ideias recebidas sobre a matéria tanto na Rádio Luxemburgo como no âmbito das diversas sociedades credenciadoras. Polarizada entre esses domínios antagônicos, a formação analítica não passa, na verdade, da resultante desses desempenhos vetorizados em sentido contrário, enquanto o ensino, encarregado de emitir, de acordo com este ou aquele procedimento, certificados de competência, continua com toda a quietude a sacrificar parte essencial do campo psicanalítico no altar das divindades dominantes do pensamento médico e psicologizante. A questão que se põe a nós não é de saber em que condições efetivas poderia o discurso psicanalítico se apartar, ao mesmo tempo, da inextricável rede institucional de que permanece prisioneiro e dos diversos mitos que tendem
a sujeitar sua produção a um ideal compósito de conformidade aos modelos sociais dominantes na ordem moral, religiosa, política, científica e etc. Que tipo de efeitos e contra-efeitos tem-se o direito de esperar quando da estruturação de uma escola nesse novo domínio assim definido? De modo algum se deve esperar que a resposta nos venha do discurso sem arquivos, que hoje ocupa a posição referencial dos outros discursos, e que não poderia senão contar os golpes sem poder fazê-lo funcionar em termos de verdade, como observa com tanta justeza Nassif. Nem o próprio Lacan poderia fazer falar esse discurso sem palavra, a respeito do qual, diga-se de passagem, todos na escola esperam que ele acabe por nos falar um pouco mais longamente. Não poderia ele nos servir já pronta alguma verdade, carregada de diretrizes precisas sobre essas questões do ensino? As coisas têm tal natureza, infelizmente, que nem mesmo a ciência feita homem poderia proporcionar um envolvimento coletivo, um projeto político comum. E é sem dúvida a escola que se atribui a temível responsabilidade de ter de se transformar nesse templum institucional, para transpor o termo de Nassif, no qual poderá enfim se inscrever a título de insígnia e pela mediação de alguns operadores estruturais a assunção de um recorte repetido no lugar e em lugar da separação tradicional entre o ensino e a formação, fazendo-os suturar-se um ao outro, numa extensão recíproca, de modo tal que o ensino se torne o reverso topológico do trabalho analítico. O funcionamento da análise, segundo uma modalidade do tipo do esquema de axioma, e como repetição pura de um discurso sem arquivos, não poderia acautelá-la de uma ascendência sobre o conjunto dos domínios científicos, políticos, institucionais, etc. Pelo contrário, ela seria levada a um trabalho de expulsão, no âmbito desses diversos domínios, de todas as formas de intrusão do disse sobre a psicanálise, de toda a compulsão ao arquivismo universitário, de todo o finalismo médico-social, de todo o revisionismo que impeça a função de corte do objeto A, em toda a ordem em que venha a se manifestar a incidência do desejo em seu apelo de verdade. O mínimo que se pode dizer é que nesse caminho a escola ainda tem um bom trecho a percorrer. E para ter uma medida deste, proponho a examinar a situação atual à luz do axioma suplementar, que poderia ser formulado da seguinte maneira: o ensino de Lacan não é o ensino da escola. A escola, com efeito, não poderia contentar-se com um saber sobre o ensino, sobre o escrito de Lacan. Uma coisa é o ensino de Lacan, outra coisa é o ensino que deveria ser o da escola. Sobre essas questões, e ainda que não possa tomar o lugar do trabalho da própria escola, Lacan deu algumas indicações sobre o tema dos cartéis, indicações pelas quais, ou ao lado das quais, passamos um tanto rapidamente. A coisa parece assegurada, mas os membros da escola ainda estão bem longe de uma apreensão comum do que poderia ser a função do cartel como um modo de estruturação do campo do saber psicanalítico. Escutam-se com frequência fórmulas que propõem o cartel como nível intermediário para aceder às dificuldades do ensino de Lacan. Isso me fez dizer, em particular, a meu vizinho, que se tratava, em suma, de pôr em circulação uma vacina, uma linhagem atenuada do lacanismo.
Há ainda grupos de leitura de Lacan, mas até que me provem o contrário, continuo a pensar que se permanecer aí numa espécie de nivelamento por baixo dos escritos e dos seminários, ou se produz um Lacan simplificado, um Lacan popular, espécie de fermentação de fórmulas sem real ao respeito à sua textura, ou se tende ao ideal último de Beauvoir e Pécuchet, a cópia pura e simples. O que se aplica aos textos de Lacan se aplica a fortiori a todas as outras formas de ensino, a leitura de textos teóricos, dos controles, etc. Como desenvolver um outro modo de produção nesse domínio, que constituísse uma ação de pôr em pratos limpos do texto aquilo que propus sobre a rúbrica de um novo arquivismo? Pôr em pratos limpos, mas também colocar tudo na balança, no que se refere à extensão da análise aos fenômenos de grupo, em particular no seio dos cartéis, com o objetivo de neutralizar as famosas transferências laterais e todo tipo de uso fora do texto do objeto A. E precisamente no tocante a isso, não conviria distinguir melhor o modo de funcionamento do objeto A na praxis psicanalítica e no ensino? No primeiro caso, o analista se acha potencialmente em condições de ser ele mesmo esse objeto A. A função do um a mais opera na relação dita dual, antes como um a menos, na tangente da abolição narcísica. No segundo caso, o A funcionará como diferenciação nas identificações e papéis, sempre ameaçado de ver seu efeito impedido pelo tipo de jogo de sociedade, de jogo de lugares intersubjetivos, que implica ao infinito as complacências mútuas, as hierarquias secretas, os fascínios alienantes e etc. Estou convencido de que essa incidência do imaginário de grupo sobre o ensino requer a instauração de uma prática analítica específica em sua técnica, que constitua estritamente o reverso do trabalho do psicanalizante no divã. Reverso da psicanálise, porque dessa vez já não se trata de um processo que, ao final de uma série de transformações, desemboca na apreensão do objeto A no nível daquilo que a literatura psicanalítica localizou ao redor dos objetos parciais, das zonas erógenas e de toda a dimensão de corporalidade tão agraciada pelos analistas de crianças e de psicóticos. Mas em vez disso, desemboca na extensão de seu efeito, por meio das fantasias de grupo, ao conjunto de segmentos do campo social, sem poupar sequer a perversão solitária da letra que evoquei em minha discussão introdutória. A promoção desse novo arquivismo no seio dos cartéis é algo que releva daquilo que Henri denominou a narrativa. Seu objeto é a recuperação de escritos da literatura analítica como evento ou advento de um recorte repetido. O efeito de recorrência, para dar um exemplo, o discurso de Ana O, no de Freud, ou então do discurso de Aimé, no de Lacan, mas também a repetição de eventos que marcaram a história do movimento psicanalítico, a reiteração das cisões, das exclusões, das divisões e desde os primeiros empreendimentos de Freud. Um confronto deliberado com o real impossível manifesto por recortes, repetidos como um eco, inclusive na história do lacanismo. E na história recente da escola freudiana, deveria constituir um ponto de ancoragem primordial de todo o ensino. Recuperar o texto em seu sentido de recorte repetido, sem remetê-lo ao sujeito da enunciação, sem personalizá-lo, constitui um obstáculo à proliferação daquilo
que chamei de perversão paradigmática. Há, no tocante a isso, um problema que não posso desenvolver aqui, mas que me parece particularmente agudo numa ala do lacanismo: a ambiguidade espiritualista que faz a letra seja aí pensada como podendo estar inscrita no corpo, o corpo erógeno, corpo que é ele mesmo considerado uma espécie de substância linguística unívoca. Contudo, a essência da letra não é o ser inscrita no corpo, mas pelo contrário, o inscrever o funcionamento do objeto A em outros suportes, outras cadeias, bem mais desterritorializadas do que o demasiado famoso esquema corporal. Se, portanto, o trabalho do analisante é bem essa recuperação, essa redução fantasmática do funcionamento do objeto A no seio da relação psicanalítica, o que, pelo contrário, vai ser questionado no campo do ensino é uma extensão, um para além e um para quem, do imaginário em sua relação com o corpo e a pessoa. É, por certo, a falha de funcionamento da escola como máquina de leitura, máquina analítica, nos níveis do ensino e da formação, que favoreceu a eclosão e a persistência em seu seio de algumas correntes ideológicas que nada têm a fazer com o freudismo. A escola funcionará um dia como estrutura mediação entre o discurso do psicanalizante e os das ciências, o da ação revolucionária e dos diversos domínios em que está implicado o objeto A. Ou deverá ela ser considerada, no final, no mesmo título que as outras oficinas psicanalíticas, como obstáculo suplementar ao desenvolvimento do freud-lacanismo, secretando com relação a ele uma espécie talvez ainda mais virulenta de doença de desconhecimento, justo em razão de ter ela se aproximado mais do perigo da verdade. Essa fina flor de farinha evocada por Nassif vai finalmente cessar de ser transformada pelos moinhos das diversas sociedades especializadas na espécie de pasta endurecida que tem servido para fazer o pão cotidiano dos psicanalistas até a intervenção, infelizmente excepcional, de Lacan. Digamos que fica em suspenso para a escola uma demonstração que estabeleça não ter essa questão mergulhado já, definitivamente, no indecidível. Entre mentes, dois objetivos de trabalho deveriam ser distinguidos: a elaboração, de um lado, da teoria do fantasma, a partir da praxis psicanalítica, e do outro, a teoria do fantasma de grupo, a partir dos discursos ideológicos dos diferentes estratos dos sócios a que a análise pode ter acesso, bem como a partir da conquista, da descoberta, da invenção de uma praxis no nível de instituições capazes de recusar esse arquivismo do saber em todos os níveis em que se manifeste, seja na universidade, nos hospitais, no movimento operário e etc. E para voltar aos textos de Nassif, creio que a distinção que ele propõe entre o discurso da praxis analítica e o discurso da teoria só terá real interesse se nos fornecer os meios de situar de modo mais preciso a responsabilidade do movimento psicanalítico com respeito aos diversos domínios em que ele vai ter de intervir, desde que, é claro, o movimento psicanalítico comece a se modificar por completo. Temo que, em vez disso, não se trate senão de um pressuposto epistemológico, cuja função seria apenas reservar ao marxismo o privilégio exclusivo de uma intervenção crítica no conjunto dos domínios sociais. Julgo em particular
que Nassif se apressa um pouco ao reduzir o terreno do discurso psicanalítico ao da psiquiatria. E quando declara que o freudismo não realizou um recorte epistemológico com respeito à ideologia médica. Isso se justifica, de acordo com ele, pelo fato de o fantasma, que traz em si um princípio de corte e recorte, dispensaria o domínio, a que constitui de expulsar a ideologia dominante, senão por meio dos cortes-recortes repetidos que constituem a essência da praxis analítica. A cada cura, o discurso psicanalítico partiria mais uma vez do zero, como se nada houvesse ocorrido, reduzindo-se o analista sucessivamente a ser apenas um Charcot, depois um Jackson ou um Bernheim. Assim, se reinstalaria a cada vez uma pura teoria em que os nomes de autores se reduziriam a simples índices contingentes. Uma pura teoria da repetição, impermeável às contingências e aos ícones históricos. Há aqueles que fazem que os psicanalizantes de nossos dias, amplamente informado como é de coisas sobre a psicanálise, não seja de modo algum o mesmo que o de Freud, de Breuer, de modo que, pela força da história, a prática da cura tenha passado por uma radical transformação, reduzindo-se o trabalho do analista, por vezes, a não mais que uma luta obstinada para servir de contrapeso a um processo anti-analítico que tende a se desenvolver como se a partir de si mesmo. Tenho a impressão de que Nassif não considera um problema o fato de a revolução poder ter atribuídas a si duas cabeças teóricas, tendo o marxismo de dar conta do discurso das ciências e a psicanálise do impossível real. Esse casamento tranquilizador me parece fundado numa topologia do encaixamento de domínios, que Nassif escolhe a imagem de acordo com seu humor, do gênero das caixas chinesas ou ainda das bonecas russas. De minha parte, considero mais claro, porém também mais inquietante, reconhecer ao mesmo tempo, primeiro, que o freudismo permanece impregnado da ideologia dominante, que ele se presta ao uso integracionista que dele faz o capitalismo, bem como à denegação, que, em contraponto, se desenvolveu no tocante a ele nos países ditos socialistas. É, por outro lado, mais pelas questões que evita do que por suas posições explícitas que ele autoriza essa contaminação. Segundo, que, por outro lado, ele constitui indiscutivelmente uma nova teoria, que ele traz conceitos novos que implicam uma ruptura epistemológica radical, não só no que se refere ao discurso das ciências, como também a toda teoria e toda prática das instituições sociais, a começar naturalmente pelo marxismo, a penúltima teoria verdadeira até este momento, que se acha na gestação de outro corte que deverá, com o tempo, proporcionar ao movimento operário armas que o ajudem a sair da desordem burocrática em cujo interior continua a se aprofundar, precisamente devido à sua carência no tocante à questão do desejo. Nessas condições, não me parece oportuno preparar algum bálsamo teórico capaz de aplacar a inquietude de que se tem ocupado, a partir de maio de 68, uma parte dos meios psicanalíticos. Entendam-me bem. Dizer ao discurso psicanalítico que ele deve se situar no prolongamento do discurso revolucionário não significa, na etapa atual, que ele tenha condições de remediar, como se por milagre,
na atual etapa, a incapacidade e a recusa do movimento operário no sentido de levar em consideração o desejo na escala das lutas de classes, o que se manifesta por sua tendência irreprimível à burocratização interna e ao desconhecimento da real natureza das aspirações das massas, por sua intervenção repressiva contra a forma de lutas ditas selvagens e etc. O que se exige dos psicanalistas não é o engajamento cego ou votar na esquerda, mas fazer que o domínio do discurso psicanalítico deixe de constituir um obstáculo à necessária implicação dos outros discursos e que, pelo contrário, contribua para a formulação de uma teoria do desejo que permita que a construção do objeto A possa, enfim, fazer sentir seu pleno efeito de estrutura no conjunto de domínios em que o desejo constitui objeto. Tratar-se-á, na prática, da promoção de grupos analíticos em contraponto adjacentes às diversas instituições da análise do imaginário de casta, da análise da instância da letra no burocratismo em todos os níveis, das relações entre os fenômenos da burocracia e a pulsão de morte, etc. Tudo o que se poderia fazer avançar atualmente nessas diversas direções são mãos estendidas ao exterior, suscetíveis de serem tomadas com bem mais rapidez do que se pensa. Julgo ainda ser necessário evitar toda imprudência quanto a uma definição restritiva do interior e do exterior da análise como limites do campo de intervenção da escola. Os cartéis, em particular, deveriam permanecer abertos a todos os domínios, na expectativa de um trabalho de verdade sobre o desejo. Além de sua tarefa de arquivismo, de leitura ou de releitura, é do interesse dos cartéis ter contato com a análise institucional, quer dizer, em última instância, com a análise política.